Atenção, esse vídeo possui spoilers do Chaotix Case Files. Se você não viu essa minissérie, vai lá ver, meu filho, você tá perdendo tempo, porque essa série é foda pra caralho. Opa, bom, senhoras e senhores, vocês estão acompanhando o Chaotix Case Files? Pra quem não sabe, o Chaotix Case Files é um projeto audiodrama da própria SEGA comemorativo dos 30 anos da estreia dos Chaotix e dos 35 anos da franquia Sonic, sendo uma história solo envolvendo Espio, Vector e Charm resolvendo um enigmático mistério envolvendo o roubo de certos artefatos. E cara, eu pretendia trazer um vídeo sobre o Case Files só quando a série acabasse mesmo, mas na semana passada acabou lançando o episódio 7 e o aparente penúltimo episódio dessa série, em que tivemos a revelação do suposto ladrão. E cara, que plot twist, viu? Achei tão inesperado que decidi fazer um vídeo só sobre isso. Mas antes de começarmos, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ative o sino das notificações para justamente você ficar ligado quando lançar um vídeo novo. E antes de definitivamente começarmos o vídeo, nem preciso dizer que esse vídeo terá spoilers, né? Afinal, falaremos do principal plot twist desse audiodrama. Então se você não viu, veja, porque tá muito legal e divertido. Só pra você ter uma noção da qualidade disso, simplesmente a criadora de Steven Universe escreveu o tema do programa. É, cara, não é pouca coisa não. Bom, antes da gente começar de fato, deixa eu dar um geral da história até agora. Bom, nós tivemos 7 episódios com um episódio 0 introdutório, em que nos 6 episódios tivemos uma aventura narrada pelo Vector, que está atualmente preso numa cela com Sonic na prisão do Robotnik, que eles receberam o caso da professora Victoria. Sim, aquela personagem misteriosa que hypou geral uns anos atrás. E ela contatou os Chaotix justamente para investigar um caso de um roubo que houve no museu da Times Square. Mas não um roubo qualquer, mas sim de um artefato antigo da grande segunda civilização. Sim, os Gaianos, apresentados lá no TeusTube. Tô de olho no que você tá fazendo, viu, dona SEGA? Que é um artefato poderoso chamado de lente astrocópica, sendo relíquias que servem como amplificadores. E um desses artefatos estava sendo mantido na Times Square. Acontece que ela foi roubada por um suposto ladrão, mas chocando os Chaotix e deixando nós com muitas dúvidas, esse ladrão é o Knuckles. Mas no episódio seguinte, as suspeitas passam para na verdade a ladra ser a própria Rouge, que acaba roubando outra coisa, outro sumiço de um artefato misterioso. Mas enfim, papo vai, papo vem, eles acabam se metendo com a Gun no processo, que sim, eles voltaram, mesmo após a destruição deles do Sonic Forces. A Gun está tentando se reerguer. Eles encontram também outro roubo, uma das penas do Jet na investigação, que partindo para interrogá-los, mas acaba que o Vector perde em uma corrida de Extreme Gear, que é humilhado miseravelmente, mas o Jet fala que tem nada a ver com o roubo. Nesse meio tempo, o Espio se encontra com a Rouge, que fala que ela tem nada a ver com o roubo. Mas nessa conversa a gente descobre algo surpreendente. Para os shippadores da franquia, temos um novo e inesperado: Rouge e Espio. Cara, o tanto de indireta que a Rouge deu nesse episódio e dá nos outros episódios não tá escrito. Beleza que a Rouge é realmente uma personagem com essa personalidade mais sedutora mesmo, mas cara, tô achando que ela é realmente a fim do Espio. Depois a equipe volta pro museu e temos o episódio que muitos estavam ansiosos, o episódio 3, simplesmente marcando a primeira aparição das vozes da Tangle e da Wisp. Sim, elas apareceram e ganharam vozes, que ficaram muito boas no geral. A Tangle me lembrou muito o Pica-Pau Biruta, que ela é realmente mais animada mesmo. Já a Wisp, ela literalmente fala sussurrando. Em que temos os 5, no caso, os Chaotix, Tangle e Wisp, acabam se esbarrando com o Tails, que acaba lutando com eles. E bem, foi aí que não só eu, mas toda a comunidade bateu o martelo que esse suposto ladrão se tratava do Mimic, o povo transmorfo da IDW. E poxa, durante esses episódios tivemos 3 suspeitos já com suas perspectivas aparências, fora que no próprio episódio a Tangle fala da história da Wisp, de como ela foi traída e tal. Então tipo, tudo indica pra ser o Mimic. Afinal, já apareceu Tangle e Wisp, pro Mimic aparecer é um pulo. Mas bem, agora justamente dando uns pulos nos episódios, vamos lá pro episódio 6.
Sim, eu sei que eu tô contando as coisas muito rápido, mas é que não quero falar tudo o que acontece nos episódios, porque além dos episódios terem 20 minutos, é muita coisa que rola, e eu pretendo depois fazer vídeos resumindo cada episódio. Eu só tô trazendo pontos importantes dos episódios porque quero falar do plot twist desses audiodramas. Mas saibam que nesses 3 episódios apareceu o comandante da GAN, sim, ele ainda tá vivo, além das aparições de Cream, Vanilla e Gamerl. Pois é, até ele voltou. Mas enfim, o que é importante aqui é que os Chaotix invasem uma base escondida do Robotnik e encontram a Sage pela primeira vez, e fala que ela tem arquivos do suposto ladrão desses artefatos e das lentes, mas ela não sabe perfeitamente quem é, porque os arquivos estão criptografados, mas o nome é peculiar. O arquivo está com o nome de Espectro Vermelho. Aí já fiquei como, nem fudendo. E no episódio 7, o último até agora lançado, temos a surpreendente revelação de que o ladrão é simplesmente o Infinity. Sim, um vilão com puta visual, mas muito injustiçado pela própria SEGA que o deixou bucha, voltou, revelando que essas lentes possuem poderes semelhantes à própria Phantom Ruby, explicando que todas as pessoas que eles viram são na verdade ilusões das lentes, e é como Infinity voltando com seus novos poderes, que os Chaotix, Sonic, Tails, Tangle e Whisper terão que lidar com o Chacal. Agora é esperar o episódio 8, que vai lançar hoje, né? Hoje no dia que eu tô lançando o vídeo, no caso. Cara, sério, que surpresa! Eu esperava qualquer um ser o ladrão, menos o Infinity. Então sim, pra quem achava que ele tinha morrido no final do Forces, pois é, tudo bem que fazem anos que já foi confirmado que realmente o Infinity não morreu, que só estava perdido na Phantom Ruby, mas tem uma galera que achou que ele realmente estava morto. Mas confesso que mesmo sabendo que ele não havia morrido, eu sinceramente não esperava ver ele retornar. Afinal, a SEGA é profissional em esquecer seus próprios personagens, e dado o fracasso de Forces, eu pensava que a SEGA apenas esqueceria do Infinity na Phantom Ruby. Mas tamo aí, ele voltou. E assim, agora opiniões à parte, você tem todo o direito de não gostar do Infinity. Afinal, além de ter uma péssima motivação, ele foi literalmente feito de saco de pancada, porque ele perdeu pro Shadow, 2 Sonics, um ainda Piquetucho e pro recruta do Forces. Isso com um artefato roubadíssimo de alterar a realidade, tá? Então o Infinity foi sim, infelizmente, um vilão extremamente mal aproveitado. Mas eu ainda vejo um potencial nele, principalmente porque o visual dele é muito bom. E eu vejo essa volta do Infinity como uma certa oportunidade de reestruturar ele, porque em um tweet antigo de ninguém mais, nada menos que Shun Nakamura, um dos diretores da franquia dos jogos do Sonic, ele fez um tweet em janeiro agradecendo pelo suporte nesses 35 anos da franquia. E além de falar do Infinity, Nakamura falou do Silver e do Mephiles, mas isso é papo para outro dia. Detalhe que esse tweet foi em janeiro, então já tinha uns indícios de que realmente poderíamos ver a volta dele, mas espero muito que após o término desses audiodramas eles não metam outro sumiço nele. Espero muito que o Infinity seja um personagem mais recorrente na franquia, um vilão de presença. E caras, e justamente eu queria conversar sobre isso, porque e se na verdade a SEGA estiver meio que preparando o terreno pro próximo jogo da franquia através desse audiodrama? E se o próximo vilão for realmente o Infinity de novo, em busca do poder absoluto, voltar para a sua glória, buscando a destruição do mundo? Porque o que é mostrado nesse audiodrama é que, diferente do que era no Forces, que o Infinity trabalhava ao lado do Dr. Robotnik para dominação mundial, aqui ele tá muito do puto da vida, ele quer destruir tudo. E com justamente nesse futuro jogo com o Sonic e Eggman se juntando, e se justamente o roubo desses artefatos antigos fazem parte do seu plano? E cara, eu fico meio na dúvida, porque esse foco abrupto que a SEGA tá dando na civilização dos Gaianos tá muito estranho. E se justamente o Chaotix Crazy Fire seja na verdade um prelúdio, um prólogo para o próximo jogo da franquia? E olha, essa ideia não é tão absurda assim, afinal já tivemos isso com o próprio Sonic Forces, Sonic Frontiers e o Sonic X Shadow Generations. Então essa ideia já tá virando normal para a franquia. Em suma, eu queria muito que o Infinity seja reestruturado para justamente ele ser uma ameaça que ele representa, porque ao meu ver ele é um vilão extremamente
extremamente promissor, mas que infelizmente foi muito mal aproveitado. E principalmente que temos pontas soltas ainda nisso aí, porque o Infinity fala porque ele ficou vagando pela Phantom Ruby. Como assim vagando? Não é explicado nitidamente, mas dá a entender que alguém o ajudou dentro da Phantom Ruby e que o ajudou a sair encontrando uma das lentes que estava justamente aparentemente dentro da Phantom Ruby ou em outro lugar. Mas enfim, o Infinity achou com a ajuda da Phantom Ruby e de alguém aparentemente. Então fica esse mistério, quem é esse alguém? Tem até algumas pontas soltas aí. E espero que a SEGA não perca essa oportunidade de trazer o Infinity com a sua glória. Mas enfim, eu queria ver isso, a volta triunfal do Infinity, que ele é extremamente injustiçado. Pelo menos ele tem uma música tema da hora. Mas enfim, guys, isso é tudo que eu queria falar sobre a volta do Infinity no Chaotix Case Files. O que você achou? Escreva aí nos comentários se você acompanhou isso tudo. Escreva aí do que você achou da volta do Infinity. Gostou ou preferiria que ele tivesse ficado mantido na geladeira mesmo? Vamos debater aqui nos comentários. Bom, eu fiquei feliz com a volta do Infinity. Como eu falei, eu acho um vilão com um potencial, mas infelizmente foi desperdiçado. Vamos ver se a SEGA vai dar outra bola fora com ele ou se vai dar uma reestruturada nele para ser um vilão brabo da franquia. Vamos debater aqui nos comentários. Infinity, próximo vilão do jogo Sonic? Vamos ver, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Ah, e só lembrando, tá? Aparentemente, pelo que tudo indica, o Case Files é canônico, tá? Eu não falei isso ao decorrer do vídeo, mas eu, pelo menos, não vi nenhuma informação dizendo que é contra isso, tá? Se vocês têm alguma informação dizendo sobre isso, escreva nos comentários também. Mas, aparentemente, é canônico, tá? O Case Files. Então, principalmente porque se passa após Frontiers e confirma algumas coisas, como os Chaotix não conhecendo a Sage, conhecendo ela só agora. Então, vamos ver, né? Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Tô ansiosíssimo pro aparente último episódio do Case Files e justamente quando a série acabar, eu pretendo trazer um vídeo resumindo os episódios, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até meu próximo vídeo. Valeu, gente. Até mais e fui!